Beleza. Então, sobre aqui os projetos de lei e medidas de orçamento, a gente tem aqui alguns slides que não tiveram nenhuma mudança nas últimas 2 semanas. Então, está aqui com a hashtag sem novidades, aí eu não vou falar deles, que a gente já falou em outras semanas. Continuamos acompanhando, está em ordem cronológica aqui de última movimentação. Então, até 21/10 foi esse aqui. E aí, nas últimas 2 semanas, nós tivemos movimentação nestes projetos aqui. O PL 1891 trata da renovação do certificado digital, então, postergando o prazo de renovação. Então, ele foi apresentado em 14 de abril, e no dia 26 de outubro, ele foi encaminhado a 4 comissões para darem os pareceres. Então, ainda tem chance aí de, durante a pandemia, ser discutido mais amplamente. Tem o PL 8501 de 2017, que tratava do teletrabalho na CLT, e que teve apensados alguns projetos, 3 aqui especificamente, que foram apresentados esse ano, em função do home office aí da pandemia. Então, esse projeto aqui tinha sido apresentado em 2017, em abril teve um outro projeto apensado, e agora em 21 e 29 de outubro ele teve mais 2 projetos apensados para serem discutidos esses pontos de home office aí na CLT. O projeto 2256, ele trata da prorrogação do Reintegra, é um projeto de abril, e no dia 29 de outubro ele foi encaminhado a 2 comissões para serem dados os pareceres. O projeto 2209 trata da compensação ampla de tributos federais, poder compensar todos com todos. Ele foi apresentado em abril e também no dia 29 de outubro ele foi encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão de Justiça para também serem dados os pareceres. Então são os 4 projetos que foram movimentados nessas últimas 2 semanas. Outros 4 aqui também movimentados. O PL 1588, que trata uma alteração na lei anticorrupção, para determinar programas mínimos aí de compliance que as empresas que transacionam com a administração pública tenham que cumprir. Esse projeto foi aprovado em abril no Senado, e agora, em 29 de outubro, ele teve um outro projeto apensado que foi encaminhado a 2 comissões para darem os pareceres. Tem um projeto que trata da postergação da desoneração da folha até o final de 22. Esse projeto foi apresentado em abril e também no dia 29 de outubro foi encaminhado a 2 comissões para pareceres. Tem um projeto que cria a CID Digital, ele foi apresentado em maio e também no dia 29 de abril foi encaminhado a 3 comissões para ser analisado. Tem um projeto 4723 que trata da obrigação de se manter os dados pessoais de quem está no Brasil, dentro do Brasil. Então esse projeto foi apresentado dia 25 de setembro, e dia 29 de outubro, o autor dele pediu a retirada, dizendo que ele entende que não é isso que é necessário nesse momento, que precisa ter avanços tecnológicos e tem que ter, e eventualmente pode sim, os dados serem guardados em nuvens fora do Brasil, como já acontece hoje com a Amazon, Google, Microsoft Azure e tudo mais. Então, foi pedido a retirada no dia 29/10. De medidas provisórias, só hoje a gente tem, foi derrubado o veto do Bolsonaro à desoneração da folha pelos deputados, aproximadamente aí, por, sei lá, 14 horas, e o Senado ainda hoje vai confirmar essa derrubada do veto, então a desoneração da folha deve continuar até 31 de dezembro de 2021. E o projeto que eu citei antes aqui, ele prevê a postergação até 2022. E a discussão na reforma tributária,
envolve uma desoneração mais ampla, e aí que é um pouco do que a gente já falou em reuniões anteriores aqui na discussão da reforma tributária. De LGPD, a gente teve a publicação de um estudo da OCDE, em que ela pede ao governo brasileiro que ele garanta a independência da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela também recomenda cautela na privatização da Dataprev e do SERPRO, considerando que eles têm muitos dados pessoais dos brasileiros. Tem a notícia, né, de que as empresas que pagam resgates em Bitcoin, então, diversos vazamentos nós já tivemos aí esse ano. Hoje foi divulgado que teve um vazamento do STJ, ontem foi divulgado que teve um vazamento da NET, ainda não confirmado, da NET num período pré-Claro, antes dela ter sido adquirida pela Claro. Então, vários outros vazamentos já foram divulgados esse ano, e alguns comentários de que alguns desses vazamentos geraram pagamentos de resgate em Bitcoin. Então, aqui é uma notícia que alerta que o pagamento de resgate também pode gerar multa para as empresas, né, além do que a LGPD já prevê no aspecto de o vazamento em si já poder ser penalizado, e também o pagamento de resgate. Uma outra notícia de que só em 2020 já vazaram mais de 5 bilhões de e-mails e senhas na internet. Então, isso aqui preocupa não só pela pessoa física, mas lembrando que muita gente ainda usa e-mail corporativo para algumas ações na internet, às vezes até para alguma coisa que parece ser adequada, por exemplo, para participar de um evento, que seja no horário de trabalho, ou um curso que está ligado e tal, e aí a pessoa eventualmente acaba usando o próprio e-mail corporativo. Então, é um alerta aí também nesse sentido. Eu já citei aqui do PL 4723, e até o momento já foram mapeadas 13 violações no Brasil relacionadas à LGPD, e sendo que 12 delas geraram sanções judiciais, e uma gerou sanção administrativa, usando como base o Marco Civil da Internet, porque a LGPD ainda não pode ser usada para sanção administrativa, isso só pode acontecer a partir de setembro do ano que vem. Aí tem um link aqui, depois se alguém tiver curiosidade e quiser ver quais são essas 13 violações, uma foi aquela primeira lá em Brasília, do Ministério Público de Brasília, que identificou uma empresa de Minas que vendia dados na internet. Aí 2 dias depois, já identificou que o site estava fora do ar e já dispensou. A outra foi daquela construtora que compartilhou dados de uma pessoa que comprou um apartamento com a empresa que vende imobiliário. Então, são 2 dessas 13 que são violações já publicadas esse ano aí. Falando de outros assuntos, foi criado um comitê interministerial de planejamento da infraestrutura dentro do governo. Tivemos aí vários protocolos e convênios divulgados pelo CONFAZ relacionados a benefícios e substituição tributária. Tivemos a publicação de uma nova versão do programa da ECD, nesse caso, atualizando a parte de validação da recuperação da ECD anterior de sociedades por cota de participação, no caso, né, de situação especial ocorrida em 2020. Do E-Social, que o Maia falou aí sobre a simplificação, também foram, junto com essa simplificação do E-Social, foram revogadas diversas portarias que já não estavam tendo efeito prático. Foi publicado o novo cronograma que o Maia comentou, a versão do layout. Minas Gerais teve uma resolução que trata do EPTA e certificado digital. A notícia de que a Fiesp vai à justiça contra a lei lá de São Paulo que aumenta o ICMS. Então a gente acompanhou aqui enquanto era projeto de lei, e há 2 reuniões atrás a gente comentou aqui que foi convertido em lei, e agora a notícia de que a Fiesp vai
judicializar isso. A Receita Federal, ela disponibilizou 2 novas funções na DCTF, né, para facilitar aí a utilização das empresas. Então, essas funcionalidades, elas permitem importar os dados da DECOMP, quando transmitida no PERDECOMP Web, dispensando a digitação na DCTF Web. Então, as 2 abas novas, né, são abater DECOMP e importar a PERDECOMP Web da Receita Federal. Tivemos um decreto aqui em Minas que adequou alguns dispositivos ao que já está previsto em ajuste CINEF, principalmente relacionado à SPED fiscal. Tivemos a nova redação da NR31, que trata aí da segurança e saúde do trabalho relacionado à parte agropecuária. O Estado de Alagoas aderiu àquela possibilidade que o CONFAS trouxe para os atacadistas, a pedido do Ceará, que era permitir aos atacadistas que, ao invés de apresentarem o bloco K, apresentem os dados no bloco H. Então, além do Ceará, que foi quem pleiteou essa possibilidade, Alagoas também já normatizou isso nessa instrução normativa. Tivemos uma norma também tratando do desembaraço de notas fiscais de saída na Zona Franca de Manaus. Tivemos a publicação da nota técnica que traz a alteração da nova versão do layout do SPED fiscal. Então, foi publicada lá no site, a gente já falou disso na reunião passada. A Receita Federal fez mais uma alteração na norma que trata do compartilhamento de dados usando tecnologia blockchain, então, entre os entes, né? Então, essa alteração permitindo que os dados sejam ainda tratados fora da tecnologia blockchain até 30 de junho do ano que vem, desde que cumpra aí algumas premissas definidas pela COTEC. Outros convênios que dispõem sobre benefícios fiscais. O Maia acabou não falando aí no nosso bate-papo, mas ontem foi disponibilizada uma nova funcionalidade para o E-Social, que é a possibilidade de download lá no portal, que o nome anterior era chamado de E-Social BX e acabou ficando com o nome agora de E-Social Downloads, e é a possibilidade de se fazer downloads lá das informações que estão no E-Social. Então, tem todos aqui na notícia tem todos os detalhes do passo a passo e do que está restrito. Foi atendendo um pedido das empresas que foi disponibilizado. O Operador Nacional dos Estados, que está relacionado aí à simplificação dos documentos fiscais eletrônicos, foi implementada uma versão nova em homologação. Hoje foram publicadas 3 instruções normativas, uma tratando do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, o OEA, que já foi tema de uma reunião nossa do BXGDE, acho que no ano passado. Outro tratando de procedimentos de fiscalização no combate às fraudes aduaneiras. E uma terceira tratando de alterações na DMED, que é a obrigação aí de informações médicas. Alguém tem algum comentário aí, gente? Alguma dúvida sobre algum desses pontos aí? Paulo, Davi, Pedro, tudo bem? Estão aí? Estamos aqui. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Bom, boa tarde, Zé, boa tarde todo mundo. Eu vou ser breve. Hoje vou passar a palavra para o Pedro, Pedro da minha equipe lá no escritório, e a gente já fez vários trabalhos sobre esse tema, CMS de FAO, e eu achei interessante compartilhar, e eu acho legal também ele participar e apresentar. Eu acho que
que é bom também, né, e até para interação aqui com outras pessoas e dividir o conhecimento. Então, o Pedro, eu não sei se o Matheus está aí também. Pedro, se quiser se apresentar também, abrir a câmera aí, falar um oi. Agora apareceu. Ah, Tava escondido aqui. Não, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Pedro, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Vou falar um pouquinho sobre ICMS de FAO. Meu objetivo aqui foi buscar alguns temas da moda do ICMS de FAO, algumas teses que estão em discussão, seja no Supremo, seja nos tribunais aqui de Minas, e trazer alguns pontos que vale a pena debater. Então, fiquem à vontade aí para me interromper e fazer essas colocações. Os temas escolhidos, né? Primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução, alguns pontos que vale a pena dar uma pincelada, depois trazer aqui algumas teses. Aquela do ICMS de FAO, quando o destinatário for não contribuinte, uma tese que está aí no Supremo, sede de repercussão geral. A questão da base dupla do ICMS de FAO, que é um problema mais específico aqui de Minas e alguns outros estados que instituiu a base dupla. A gente vai explicar direitinho o que seria essa tese. E, por fim, a questão do ICMS de FAO no caso do Simples Nacional. É uma discussão que está no STF e que, dessa forma, a gente pretende passar pelos pontos principais aí desse instituto aí, que acabou se tornando um monstro, né, esse ICMS de FAO, mas vamos com calma aí. Primeiro, né, acho que não custa lembrar, né, a regra de competência do ICMS, né, ICMS posto sob circulação de mercadorias, e o que é relevante aqui para a gente é a alteração constitucional aí da emenda 87 de 2015, faz um antes e depois dessa legislação aí do DIFAL. Mais especificamente, essa emenda constitucional de 87 de 2015 veio no contexto do comércio eletrônico. Muito porque antes, como vocês veem na tabela, o ICMS de FAO, ele incidia, havia essa distribuição entre estado de origem e estado de destino, apenas nas hipóteses em que o destinatário fosse contribuinte do imposto. Nas hipóteses em que não fosse não contribuinte, o imposto seria devido totalmente para a origem, né, para o estado onde está localizado o remetente. E no contexto do comércio eletrônico, essa história de vender para consumidores finais não contribuintes de outros estados passou a ser mais frequente. A gente sabe que hoje todo mundo aqui compra mercadorias nesses sites, nesse marketplace, como a Amazon, por exemplo, e essas mercadorias são enviadas normalmente de São Paulo. E ficaria injusto deixar a tributação toda em São Paulo. E aí veio essa emenda constitucional para tornar essa repartição do ICMS um pouco mais justa e instituir o ICMS de FAO também nas hipóteses em que o consumidor final for não contribuinte. Então, aqui na nossa apresentação, a gente vai tratar algumas situações em que o consumidor final ele é contribuinte e algumas situações em que o consumidor final for não contribuinte. Para fins aqui dessa tabela, né, é importante dizer o que alterou na emenda constitucional 87, basicamente essa questão do ICMS de FAO para o consumidor final não contribuinte, ou seja, a partir de agora, a partir de 2015, o estado de destino, tanto no caso do consumidor final contribuinte e do consumidor final não contribuinte, né, então não faz mais diferença, vai ser devido para esse estado o ICMS de FAO. E essa é a regra que a gente trata, que está em vigor atualmente. E aí, basicamente, né, é importante falar também que o ICMS de FAO, aqui expressamente essa regra do 155, parágrafo 2º, inciso 7, é uma regra de competência tributária.
né? A gente sabe que na redação aí está falando que o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, mas no fim das contas isso é uma regra de competência, né? É importante só lembrar isso, né? E no fim das contas a consequência prática vai ser uma repartição da carga tributária entre o estado A, que seria o amarelinho aí, a imagem ficou distorcida, e o estado B, que seria o estado cinza. E daí a gente entra nas discussões. Quais que são algumas discussões relevantes sobre o tema? Em primeiro lugar, a questão do ICMS de FAO quando o destinatário for não contribuinte. E como que essa discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal? Por quê? Em 2015, a gente viu que teve a emenda constitucional 87, que instituiu o ICMS de FAO nessas hipóteses, em que o consumidor final for não contribuinte, mas não teve uma lei complementar regulando a matéria. E a gente sabe, vou passar aí os dispositivos depois, que base de cálculo, fato gerador, contribuinte, substituição tributária, que é fim de ICMS, são matérias reservadas à lei complementar. E no caso do ICMS de FAO para não contribuinte, não houve edição de uma lei complementar depois de 2015 para regular a matéria. Então, recentemente foi reconhecida a repercussão geral lá no STF, tema 1093, que versa sobre a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da emenda constitucional 87. Então, a gente tem aí o leading case, né, que foi o caso que foi levado e sobre o qual foi reconhecida a repercussão. Já houve o voto do ministro Marco Aurélio, né, no sentido favorável à inconstitucionalidade do ICMS de FAO sem uma lei complementar, né, ou seja, falando que seria necessário a edição de uma lei complementar regulando a matéria. Ele representa um questionamento muito forte aí, né, essa sistemática introduzida na emenda constitucional 87, ela exauriu a regra matriz do tributo, prescindindo que essa matéria fosse regulada via lei complementar. Aí ele afirma, a resposta é desenganadamente negativa. Então, o ministro reconhece inválida a cobrança, né, já que não tem uma lei complementar disciplinando, e propõe essa tese de que seria necessária a lei complementar. Por enquanto, por hora, só houve o voto do ministro Marco Aurélio. A gente ainda aguarda o posicionamento dos demais ministros. O relevante aqui é que foi incluído para calendário de julgamento hoje. Curioso, né? A última movimentação que eu busquei lá no site da STF foi que teria sido incluído para julgamento hoje. Eu não acompanhei, não sei se está sendo julgado ou já foi julgado, mas estava marcado para hoje esse julgamento. E aí, só para ilustrar, eu trouxe também um posicionamento mais antigo, um pouco, né, de 2015, do STF, que fala justamente sobre a necessidade de uma lei complementar para disciplinar sobre o diferencial de alíquotas do ICMS, ou seja, o ICMS de FAO. Então, esse é um entendimento que já existe no STF, que a gente espera aí que se mantenha nesse julgamento marcado para hoje. É importante aqui só reforçar, né, alguns argumentos, né, nesse caso aí, o papel da lei complementar é muito importante em matéria de ICMS, dos demais tributos também, mas ICMS tem esse artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, que traz algumas outras matérias que só podem ser veiculadas por meio de lei complementar. Contribuinte, substituição tributária, fixação de estabelecimento responsável, local das operações, base de cálculo, isso que a gente já conhece. E por outro lado, o que seria papel dos convênios, né?
Assim, o que um convênio poderia disciplinar, então? Seria no caso clássico das isenções, incentivos e benefícios fiscais, né? A gente vê aí que a própria Constituição atribuiu aos convênios esse papel de regular essas matérias. Mas agora, as demais matérias, né, como base de cálculo, contribuinte, no caso da substituição tributária, o convênio pode falar quais que são as mercadorias sujeitas à substituição tributária, mas ele não pode disciplinar regras gerais também, não. Né? E no caso aqui do diferencial de alíquotas também estaria abarcado aí, dentre essas matérias que estão reservadas à lei complementar. É importante ressaltar aqui. Aí, né, só para ilustrar também, a lei complementar 87 tem algumas previsões que falam do DIFAL, do ST do DIFAL, por exemplo, né, quando tem substituição tributária, mas só nas hipóteses de contribuinte. Na hipótese de não contribuinte, não há nenhuma menção da Lei Candir. Então, não há disciplina dessas operações destinadas a consumidor final, não contribuinte, em lei complementar. É a situação que a gente tem hoje. E a gente tem hoje um convênio, né, falando disso, que é o convênio 93 de 2015, que veio justamente disciplinar essa matéria, traz algumas inovações, né, como a questão da base de cálculo aí ser única e da fórmula da base de cálculo, mas a gente vê que no final das contas estaria extrapolando e adentrando numa matéria que seria reservada exclusivamente à lei complementar. Como a gente viu na Constituição, não estaria no âmbito de competência, vamos dizer assim, dos convênios, mas sim da lei complementar. E aí, passando já para a segunda tese que é abordada, vocês vão ver que alguns dos temas eles vão se misturando. Né? Então, por exemplo, isso aqui, depois, mais para frente, eu vou retomar ela. Aqui, a questão da base dupla do ICMS de FAO. Acho que essa discussão também se divide em duas situações. Também quando for de FAO, na situação para contribuinte, né, destinatário final contribuinte, e na situação em que o destinatário final for não contribuinte. Então, vou falar primeiro da situação em que for contribuinte. Aí eu trouxe alguns dispositivos que falam do DIFAL para contribuinte. No caso de Minas Gerais, né, o que o regulamento de ICMS de Minas fala sobre o assunto, né, o ICMS incidente na entrada, para uso consumo, ativo permanente, qual que seria a fórmula aí da base de cálculo do ICMS de FAO. É muito extenso aqui, não vale a pena ficar lendo, mas vale a pena ilustrar. Né? Isso aqui, essa tabelinha, eu tirei da orientação tributária 2 de 2016. Os senhores devem conhecer essa tabela. Acho bem ilustrativa, ajuda a gente a entender como é calculado o ICMS de FAO em Minas. Aqui, especificamente, no caso do destinatário contribuinte. Basicamente, né, o valor da operação seria 1.000 aí, o ICMS, nesse caso, seria de 12%, seria 120. Seria necessário subtrair o ICMS do valor da operação, né, daí tendo 880, o valor da operação sem ICMS, e embutir sobre esses 880 a alíquota de 18%, aí no caso tem o adicional de 2%, embutindo aí, portanto, os 20%, e chegando na base de cálculo de 1.100. Por que fala, né, que a base de cálculo ela é dupla? Porque tem a base de cálculo do ICMS próprio, que seria 1.000, e a base de cálculo do ICMS de FAO, que seria 1.100. A gente sabe que outros estados adotam essa prática, nem todos, né? A gente entende que essa prática não é adequada. Vamos mostrar mais para frente os argumentos, né? Principalmente que não há previsão em lei complementar falando que poderia se acrescentar esses 20% ou 18% para o cálculo do ICMS de FAO, e daí a gente tem a repartição do que seria o ICMS para a origem e o ICMS para o destino. E tem um segundo caso, que é o caso do ICMS de FAO para não contribuinte. Também, curioso que é uma fórmula distinta, né? E está a previsão também do regulamento do ICMS de Minas,
previsão é essa que foi acrescentada depois de 2015, né, para vir trazendo, regulamentando aí a questão após a emenda constitucional. Além disso, né, é necessário destacar que o convênio 93, que a gente mostrou há pouco, também fala sobre isso, fala sobre a base de cálculo do ICMS de FAO na situação do não contribuinte. E o que é relevante aqui do convênio, que depois a gente vai ver que foi reproduzido pela orientação SUTRI, que a base de cálculo do ICMS de FAO, nesse caso do não contribuinte, ela é única. Ou seja, a base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS de FAO, ela vai ser igual. Então, o convênio ele vai trazer uma fórmula específica para esse cálculo, basicamente multiplicar essa base de cálculo pela alíquota e depois subtrair para calcular o ICMS de FAO, o ICMS da origem. Essa base de cálculo ela é única, mas não quer dizer que ela seja uma base de cálculo simples. É o que a gente chama de base de cálculo majorada, e isso gera um problema também, né? Então, no outro caso, no caso do contribuinte, a gente viu que existe uma base de cálculo dupla, ou seja, para o ICMS próprio, embute apenas a alíquota interestadual de 12%, para o ICMS de FAO embute a alíquota de 18%. Nesse caso do ICMS de FAO para não contribuinte, na base de cálculo, tanto para o ICMS próprio quanto para o ICMS de FAO, é embutido os 18%. Isso com base na legislação interna, não é com base no que o convênio fala. O convênio fala, a base de cálculo é única, mas o convênio não fala que a base de cálculo é majorada. E aí, todos os estados, pelo menos que a gente tem conhecimento, adotam essa prática de majoração da base de cálculo. E Minas, né, não ser diferente, traz aí na orientação tributária também essa base de cálculo majorada. O que seria? Basicamente pegar os 1.000 que a gente tinha usado antes no exemplo anterior e incluir nesses 1.000 a alíquota de 20%, 18% mais 2%. Daí a gente chega numa base de cálculo majorada de 1.250. E essa base de cálculo vai ser usada tanto para calcular o ICMS próprio, 12%, aí R$ 150, quanto para o ICMS de FAO, subtraindo o ICMS da origem, a gente chega em um resultado de 100, que seria recolhido para Minas Gerais. E a gente vê aqui à esquerda, que na tabelinha, que no desenho, que fala base de cálculo do ICMS próprio igual a base de cálculo do ICMS de FAO, ambas R$ 1.250. E aí, relembrando, dando um passo atrás, por que a gente entende que essa base de cálculo dupla não poderia existir, e a base de cálculo majorada também, por que seria inconstitucional essa base de cálculo? A gente, olhando a Constituição, a gente vê que a Constituição fala que nessas operações destinadas ao consumidor final, seja ele contribuinte ou não, vê que a Constituição não diferencia essas situações. Vai ser adotada a alíquota interestadual e caberá ao Estado do destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. E daí, a Constituição fala só diferencial de alíquotas. Não fala diferencial de bases, fala diferencial de alíquotas, né? Poderia-se construir uma argumentação no sentido de que não, com base nesse dispositivo, somente a gente não consegue extrair, que seria necessariamente um diferencial de alíquotas. Poderia sim construir uma ideia de diferencial de base, mas isso está na lei complementar. O que a gente vê na lei complementar que fala a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria é o valor da operação. Só para voltar aqui, né? Aqui fala o valor da operação do contribuinte. Qual que é o valor da operação aqui? O valor da operação é 1.000. O valor da operação não é 1.100. Base de cálculo, então, é o valor da operação. Então, esse valor da operação
que deveria ser utilizado como base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS de FAO, segundo a Lei Complementar 87. Aqui a gente até entrando em discussão de política tributária, se deveria ser assim, se o que é mais justo seria assim, mas a gente está falando como é hoje, da Lei Complementar 87. Né, e fala que é o valor da operação integrando o montante do próprio imposto. A gente viu lá, os 1.000 já tem os 12% embutido, o ICMS embutido. Nada aqui na Lei Complementar 87 fala que tem que ser incluído o montante do ICMS de FAO. A gente vê que depois de 2015 não teve nenhuma alteração para falar do não contribuinte. Então, assim, a conclusão que a gente chega, no final das contas, é essa: na operação destinada ao consumidor final contribuinte, deve-se adotar o valor da operação como base de cálculo, conforme a lei complementar. Não há autorização na lei complementar para a adoção dessa base dupla. Não tem nada falando lá que a base vai ser dupla. E a Constituição autoriza a cobrança do ICMS calculado com base no diferencial de alíquotas e não no diferencial de base. Então, mais lógico seria utilização da base simples em todos os casos, seja para contribuinte, seja para não contribuinte. No caso do contribuinte, é mais grave ainda. A gente viu na tese anterior do ICMS que não tem lei complementar, né? Essas operações sequer foram disciplinadas por lei complementar, então já não pode cobrar de jeito nenhum. Então a questão não é nem de base de cálculo, a questão é de que não pode ter incidência enquanto não existiu uma lei complementar. E por que a lei complementar é importante? Porque a gente precisa definir os aspectos da hipótese de incidência, da regra matriz de incidência do ICMS. O ICMS de forma regra de competência. E a lei complementar, ela vai delimitar essa regra de competência e criar a regra de incidência. E depois, por meio de uma lei ordinária, depois dessa edição da lei complementar, uma lei ordinária dos estados vai lá e vai instituir o tributo com base nessa lei complementar. Mas precisa ter esse passo a passo. Precisa primeiro ter uma alteração constitucional, igual teve, depois uma lei complementar e depois uma lei ordinária. Não pode um convênio aparecer no meio da história e falar como que vai ser feita essa incidência, regular essa incidência. Não é papel de convênio. Pedro. E aqui, por fim... Se eu só fazer uma ponderação, a gente está contextualizando, né, toda a questão do ICMS de FAO para até demonstrar como os estados, né, e aí a gente já fez algumas análises, Minas Gerais tem um entendimento, né, alguns estados têm entendimentos diferentes com relação à base de cálculo, mas é uma forma de aumentar a arrecadação, de majorar a arrecadação de forma transversa, não de forma legítima, né? Não há a previsão, né, a regulamentação expressa, né, do próprio de FAO, muito menos dessa base de cálculo, e os contribuintes continuam convivendo com isso já há algum tempo, né, já sofrendo com essa majoração, e eu acho que o ponto é importante, acho que todo mundo, a maioria deve estar ciente, não sei se já questionam ou pensam em questionar, mas até depois depois que o Pedro terminar, eu vi o Thiago Duca mandando um salve para ele aí, da FIEM, que deve estar super a par aí como as empresas, né, a indústria mineira está tratando esse tema, mas acho que é importante a gente refletir sobre isso. Pode continuar, Pedro. Obrigado, Paulo. Importante essas colocações. A gente avança para o último tema, né, mas depois fica aberto aí as colocações dos demais, a gente pode discutir aí, apresentar opiniões diversas ou complementares, a gente construir aí um entendimento. Nesse caso aí do simples, também é um caso curioso, né? A Constituição disciplina um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, e atribui à lei complementar a definição, né, o papel de definir
justamente esse tratamento diferenciado. A gente vai ver que foi editado, né, a Lei Complementar 123, que fala justamente desse tratamento diferenciado. A lei complementar também poderá instituir um regime único de arrecadação, que é o que a gente chama de simples. Então, já na Constituição, já é atribuído, né, esse papel à lei complementar para instituir um tratamento diferenciado que vai englobar, dentre outras previsões, a previsão de um regime único de arrecadação. E aí, a lei complementar 123 faz isso, no artigo 13, fala que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação de diversos impostos e contribuições. IRPJ, CSL, PIS/COFINS, ICMS, ISE. A gente vê que tem muita coisa lá dentro. Só que tem algumas exceções, né? Dessa discussão passa um pouco pelas exceções, lá fala como exceções no caso de substituição tributária, aí tem os casos do ICMS de FAO, que é o que a gente vê aí na tela. O recolhimento na forma desse artigo não exclui a incidência de alguns impostos ou contribuições, como é o caso do ICMS devido nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros estados do Distrito Federal, ou com encerramento da tributação, sem encerramento da tributação, que será cobrada diferencial de alíquota interna e estadual. Também nas aquisições em outros estados do Distrito Federal de bens e mercadorias não sujeitos ao regime de antecipação, o imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e interestadual. A diferença entre a alíquota interna e interestadual de que tratam essas alíneas será calculada tomando por base as alíquotas aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A lei complementar 123 vem excepcionar o ICMS de FAO, ou seja, dizer que o ICMS de FAO não entraria lá no cálculo do Simples, você precisaria recolher o ICMS de FAO à parte. Né? E para ser calculado o ICMS de FAO, conforme o parágrafo 5º aí, você teria que utilizar a alíquota que seria utilizado para outras pessoas jurídicas. Né? Então, fazer uma ficção aí para permitir o cálculo do ICMS de FAO. Só que aí essa discussão foi levada ao STF. Essa cobrança de ICMS de FAO a empresas optantes pelo Simples não agradou justamente essas empresas, né? Ou seja, as empresas estão sujeitas a um tratamento diferenciado constitucional, mas aí vem a lei complementar e fala que essas empresas vão ter que recolher ICMS de FAO. Não, que era simples, não torna... Não é tão mais simples assim, porque você vai ter que observar a legislação, as obrigações acessórias, e vai tornando essa situação mais complexa. E a gente tem um caso, né, que foi levado ao Supremo, justamente da antecipação tributária. Vocês ignoram, por favor, onde está escrito Simples Nacional aí. Vamos imaginar a situação em que um fornecedor situado em São Paulo vende mercadoria para um revendedor, que vende depois para um consumidor final. Esse revendedor é que é o optante pelo Simples. Faltou corrigir no desenho. Então, basicamente é o seguinte, o revendedor, ele adquire a mercadoria de um fornecedor, só que ele está sujeito ao recolhimento do ICMS de FAO, que seria devido à etapa subsequente, por antecipação. Ele tem que recolher de FAO na entrada. E aí, essa questão se torna mais absurda porque acaba que o imposto ele é devido não na venda para o consumidor final, como o de FAO é normalmente feito, mas numa etapa no momento da entrada. E aí, essa discussão foi levada ao STF, né, que vai discutir. Só que, ao ler, né, o que está lá no STF, a gente vê que parece que a discussão é um pouco mais ampla. Né, o tema 517, ele fala da aplicação do diferencial de alíquotas à empresa optante pelo Simples, ou seja, de uma forma mais genérica, não necessariamente nesse caso de antecipação tributária. Também lendo os autos, dá a impressão que a discussão pode caminhar para esse sentido, né, de uma tese fixada de uma forma um pouco mais genérica, de modo que essas empresas optantes pelo Simples Nacional não sejam
obrigadas a esse recolhimento do ICMS de FAO, aí seja na antecipação tributária ou não. Alguns ministros já votaram pela constitucionalidade da exigência, ministro Alexandre de Moraes, Barroso, Carmen Lúcia, Lewandowski, e teve um voto pela inconstitucionalidade que foi do Edson Fachin. Parece que não vai ser favorável, né? A gente viu lá que no outro caso, lá do ICMS de FAO para não contribuinte, talvez tenha uma maior chance de êxito aí na STF, não sei, assim, provavelmente, né? Talvez essa questão aí do Simples vai frustrar, né, quem está com essa demanda aí no judiciário. Eu não deixo de ter razão nessa discussão. A gente vê aí, os argumentos eles são muito fortes e realmente há uma usurpação da competência da União para dispor sobre a tributação favorecida das micro e pequenas empresas, na medida em que a cobrança do ICMS contraria o tratamento da Lei Complementar 123. A gente está falando aqui do caso de um decreto lá do Rio Grande do Sul que instituía esse regime de antecipação tributária. E a violação da não cumulatividade também é um argumento utilizado, já que as empresas optantes pelo Simples não podem aproveitar créditos relativos às operações que o recorrido deseja tributar. Ou seja, ela está situada lá no meio da cadeia, vai ter que recolher esse ICMS de FAO por antecipação, mas ela não pode se creditar. E a gente sabe que isso gera uma distorção aí nessa cadeia, no tratamento favorecido. Pressupõe que essas empresas elas vão buscar a sua competitividade nesse recolhimento simplificado. A partir do momento que um Estado começa a cobrar ICMS de FAO, nessas hipóteses de antecipação, por exemplo, há uma grave violação a esse direito a um tratamento simplificado. Isso acaba prejudicando essas empresas optantes pelo Simples. E aí, um questionamento meu, ao ler o parecer da PGR, se essa tese ela estaria limitada. A PGR manifestou no sentido de que essa cobrança de antecipação de ICMS, do diferencial de alíquotas, ela seria inconstitucional, mas só quando não se enquadrasse como consumidor final. Então, dá uma restringida aí no que parecia, né, que a tese seria um pouco mais, a discussão seria um pouco maior. Talvez o julgamento final, a decisão final não seja mais específica para o caso concreto. E daí outras controvérsias vão permanecer. Importante, né, relembrar o princípio da não cumulatividade e a proibição de apropriação de créditos. Foi o que eu estava comentando, o artigo 23 da Lei Complementar 123 proíbe essas empresas optantes pelo Simples de apropriar e transferir créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples. E aí, por fim, o convênio 93 também está aí em jogo, né? Esse convênio 93, na cláusula 9ª, falava, né, que as disposições dele, relembrando, né, o convênio 93 trata do ICMS de FAO para não contribuinte, e essa cláusula 9ª falava que se aplicava essas disposições também para as empresas optantes pelo Simples. Aí, sorte, né, que essa questão já foi resolvida nesse julgamento aí da DI 5464, medida cautelar, em que houve a suspensão da eficácia dessa cláusula 9ª. As disposições do convênio não se aplicariam ao Simples Nacional. Então, você vê como que as discussões elas vão se misturando, que a gente estava falando de ICMS de FAO para não contribuinte, já mistura aqui em relação ao ICMS do Simples Nacional. Por quê? Né? Porque o Simples Nacional também pode vender para não contribuinte. Aí, quando o optante pelo Simples vende para não contribuinte, ele vai ser obrigado a recolhimento do ICMS de FAO, né, daí a importância desse entendimento aí do STF e da suspensão da eficácia da cláusula 9ª, né, para impedir que houvesse esse tipo de cobrança.
né? E a conclusão que a gente chega no final das contas é que a cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes pelo Simples é totalmente inconstitucional. Viola o tratamento diferenciado, falar aí viola a livre concorrência, o princípio da não cumulatividade, prejudica. Se o Simples Nacional foi criado, né, pensando nessas microempresas e empresas de pequeno porte, e cobrar o ICMS de FAO nesses casos distorceria esse tratamento diferenciado. É a conclusão que a gente chega. Então, basicamente eram essas minhas considerações. Agradeço aí a todos, estou aberto a debates, escutar um pouco da experiência de vocês, quem tiver algum assunto para levantar também, a gente pode discutir. Obrigado, Pedro. Zé, deixa eu só, o Paulo me mencionou, Paulo, grande abraço aí. A gente tem lá nosso Conselho de Assuntos Tributários, que essa matéria já foi levantada já algumas vezes, mas já tem algum tempo. Isso. Não sei como que as empresas agiram individualmente, para te falar a verdade, mas eu creio que deve 4 anos ter... já, né, Thiago? Pelo menos. Pois é. Eu creio que muita gente deve ter entrado, né? Mas eu não sei de nenhuma liminar, nenhuma que eu tenha ciência, eu não tenho, para te falar a verdade. Até pelo histórico de Minas de sempre cobrar o ICMS com a base cheia, né? Com a base mais ampla possível. Então, não sei se o povo já desistiu, já ficou de saco cheio de Minas Gerais, mas assim, não tem ciência, para te falar a verdade. Seria interessante depois, Thiago, você talvez, sei lá, ver lá no conselho e tal, uma atualização, como é que está esse ponto, porque o que a gente viu é que, né, Pedro, assim, aparentemente as empresas aceitaram, né? Exatamente. Aparentemente... Pelo histórico de Minas, né? Pelo histórico de Minas Gerais. A gente tem visto absurdo, mas eu pergunto, sim. A gente tem visto na consultoria muitas situações, né, Pedro, em que o Estado, não só o Estado de Minas Gerais, mas a Receita Federal também, institui obrigações e até procedimentos e cobranças e vedação a créditos e etc., que eles extrapolam a previsão legal, por previsão em instrução normativa, decreto, convênio, ou seja, extrapolando o seu poder, né, e acaba criando um obstáculo para as empresas, criando um aumento de carga tributária indireto, com probabilidade de autuação provável, ou seja, se você não cumprir, você vai ser autuado, né? Está previsto na legislação, o fiscal está obrigado a seguir a legislação posta. E probabilidade de êxito judicial possível ou até provável. Olha como, né? Olha como a situação que nós estamos, né? As empresas. Se você não segue a orientação do fisco, que o fisco determina várias coisas, muitas vezes desprezando a Constituição, a lei complementar. Se você não tem a proteção judicial, você acaba sendo penalizado. Então, a empresa fica numa situação, eu tenho que cumprir, senão eu vou ser autuado. Se eu não for autuado, eu tenho que entrar com mandado de segurança. Mas essa discussão vai terminar onde? No STJ, no STF. Então, esse ponto do DIFAL, por exemplo, né, Pedro? Basicamente, as empresas, o que a gente tem visto, a maioria incorporou esse custo, majorou o custo e está repassando para os clientes, o consumidor final. No final, nós estamos pagando, né? Essa é a conclusão, né, Pedro? No final, quem paga sempre somos nós, mas por uma má gestão, né, uma falta de eficiência na gestão dos recursos públicos, né, da arrecadação, e falta de formas de aumentar a tributação, estão se criando formas de aumentar, e as empresas
muitas vezes com receio de entrar numa discussão que pode ser longa, de anos, e ter que fazer depósito judicial, etc., e ficar com problema de CND, etc., estão se submetendo a essa situação. Eu queria até ouvir aí, não sei se dos participantes, se alguém já discutiu, se discute essa questão, porque é um ponto que realmente impacta, né, no custo das empresas. Tadeu levantou a mão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tadeu. Tudo bem? Bem, você. Obrigado. Muito bem aí, parabéns ao Pedro aí, as colocações. A gente é uma software house, né? Então, a gente tem operação no Brasil todo. Então, essa questão do default aí gera para a gente um controle muito grande em cima dos softwares, porque a gente, como trabalha no Brasil todo, a gente tem que ficar vendo o que cada UF está dizendo para colocar regras dentro do software, né? Então, tem um custo para o contribuinte da questão do default, mas tem um custo para a gente também, como desenvolvedor, como um custo de homem-hora, no desenvolvimento desse processo, né? Isso, o controle tem que ser muito, muito rigoroso, né? E recentemente agora, não sei se vocês viram aí, o ENCAT, ele soltou uma minuta de uma ANT, a 2020-005, soltou às 5, às 6 e às 7 em formato de minuta, e as empresas foram chamadas para discutir sobre essas alterações que virão, né? Então, a gente participa muito com o grupo de empresas e participa com a entidade classe. A gente foi na reunião do ENCAT e demonstrou para eles, porque eles estão reativando, estão pensando em reativar a regra do default, né? Existe uma regra lá, a NA 1710, que eles vão reativar a regra do default, né, na UF do destino. Cara, se cada UF faz de um jeito, colocar essas regras na nota eletrônica, no RP já é complicado, agora imagina você lá no seu software, no seu PDV, colocar uma regra para saber para onde que está vendendo, para se está vendendo, se não está. Então, acho que tem que haver acho que tem que andar junto quem escreve a legislação e quem escreve as regras de validação da NT. Só uma não sei se é uma crítica aqui ou só uma observação, porque essa questão do default e reativar essa regra vai ser muito ruim, cara. Entendeu? Não sei se vocês viram ou passaram pela minuta. Tanto é que ela voltou para o fisco, né? A gente questionou para eles, mas vocês vão colocar isso aqui, cada UF faz de um jeito, a regra, vou ter que barrar isso antes de mandar a nota para lá, para não sofrer rejeição. Entendeu? Então, tem esse custo operacional no desenvolvimento que é muito grande. Então, você já colocou um detalhe técnico operacional, né? Que, ou seja, a própria legislação já criou-se uma instituição de um recolhimento, né? De uma base, com base em convênio, né, Pedro? Não regulamentado, tá? E a própria discussão do próprio default, isso já gera consequências operacionais na implementação dos sistemas. E aí cada estado, a gente fez um levantamento para um cliente, né, Pedro? Cada estado adota um entendimento diferente. Tem estado que adota base dupla, tem estado que não adota, tem estado que, né, Pedro, se você quiser comentar aí, a gente ficou até surpreso, né? Um cliente grande que precisava também parametrizar para várias operações e a dificuldade de colocar isso no sistema, né? A gente parametrizar, a gente parametrizou para cada UF, perguntou para o cara assim, para onde que você vai vender? E coloca lá se a terminologia aí, se é base simples ou base dupla, né? E colocou as regrinhas lá, matemáticas lá, fórmula lá, entendeu? Mas não deveria ser dessa forma, né, Paulo? Não, Tadeu, não deveria nem ter que recolher ST de default antes, também, entendeu? Ainda também tem que recolher, ainda tem que cada estado de um jeito, e você colocar um sistema que vai, o que eu brinco, desse jeito, nem o pessoal da área tributária, nem o pessoal de sistema, de TI, nunca vai faltar trabalho, né? Porque a complexidade só aumenta. Então,
Eu tenho trabalhado bastante, viu? Não, tem que comprar um sistema da NASA daqui a pouco, né? Um computador que processa 1 bilhão de variáveis lá, né? Mas fala, Pedro, o que você ia falar. O que eu ia falar é que, só para lembrar o que eu já tinha dito, essa questão de base de cálculo é uma questão de lei complementar. Então não era para ter esse tipo de discussão, um estado adota base simples, outro estado adota base dupla. A Constituição já sabia que se deixasse solto, cada estado ia fazer de um jeito. Então eles falam assim, precisa de uma lei complementar nacional, então você vai ter uma regra só. Só que aí o que acontece? Acontece é que não existe essa regra na lei complementar, e aí cada estado faz de um jeito. E, infelizmente, isso gera um custo aí, até para o contribuinte que quer cumprir, né, que aceita a exigência, apesar da inconstitucionalidade, só que ele tem que observar a legislação de 27 estados diferentes. Então, é extremamente complexo e custoso, né, para as empresas. E outra coisa que no começo teve muito problema, hoje está, pelo menos, como dito anteriormente aí, né? Ou se aceitou e a vida segue e contra a força, não a resistência, enfim, né? Eu não sei qual o motivo que foi, mas no começo, cara, os fiscos pensavam de forma diferente. Por exemplo, imagina você vai passear lá na Bahia, por exemplo. Aí você lá, vou no magazine, numa loja qualquer lá, achou bacana um relógio, já comprou. Se você está lá, não tem o default, você está lá, mas você é de fora, você não é de lá, você vai dar seu endereço aqui de Belo Horizonte. São Paulo disse, não interessa, o cara veio aqui não tem que ter default não, agora vai lá nos estados do norte pra você ver, não, eu quero minha parte, entendeu? Então, quer dizer, virou uma insegurança no começo pra gente violenta, cara. Você tinha que perguntar pro cara assim, gera ou não gera? Entendeu? Você quer calculo de forma ou não quer que calcula? Então você começa até você formar essa opinião, ter esse entendimento todo aí. Ó, cara, acabou a partilha, mas o default não, cara. A partilha você não distribui mais aqueles percentuais, né? Mas o default ainda é novela para muitos capítulos ainda. Não é? Infelizmente, a gente está numa situação complicada para cumprir a legislação ou contar com a proteção do judiciário, né? Deveria ter uma proteção mais rápida e efetiva, né? E aí, com a morosidade do judiciário, as empresas muitas vezes acabam optando por incluir isso no custo, né? Talvez mais barato, né, do que o tempo da discussão, o dinheiro que vai ter que ser imobilizado, alguma garantia, né, um seguro, uma penhora. Outra coisa, Paulo, só se me permite, né, para não andar na hora aqui, Uhum. para complicar um pouquinho, e aí vamos imaginar a questão da devolução. Você não consegue devolver o default, não, cara? E aí, custo, você perdeu, pagou e um abraço e nunca mais? Exatamente. O cara vai levar, entendeu, cara? Acabou, um abraço, custo Brasil, mais um. Entendeu, cara? É um absurdo isso. Pagou, acabou. A gente estava discutindo hoje um outro caso de substituição tributária interestadual, que o Estado, né, deveria restituir se não há operação subsequente, né, Pedro? Ou ter formas de compensar. Se a empresa não tem estabelecimento em Minas, né, e a gente sabe que não há restituição, é mais um custo. Você pagou, não vai receber de volta e não tem compensação nenhuma. Não vai compensar com o quê? Você não tem com o que compensar. Então, assim, de grão em grão, dessas pequenas coisas, a legislação vai virando uma coxa de retalhos, né? E as empresas vão aceitando. E aí a gente vai chegando num ponto de um manicômio tributário que ninguém tem mais certeza, né? Estou fazendo certo, não estou, né? Aí você tem que ter várias ponderações, ó. Existe o que a legislação manda, existe o que seria
defensável constitucionalmente, né, legalmente, e qual que é o seu apetite para risco, né, Pedro? Acaba que isso, a gente da consultoria, quando a gente vai responder uma consulta, se a gente não falar tudo isso, a consulta não está completa. Aí tem aquela palavrinha, aquela frase. Você tem que calcular entre o risco e o prejuízo, né? Exato. Não, se o meu risco for maior, eu corro. Se o meu risco for maior, eu fico quieto. Custo-benefício. Isso é. Fala, Juninho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Fica aí, Tadeu, fica aí. Três perguntas e eu vou fazer uma pro Tadeu também. 3 perguntas aqui, se você puder ser objetivo aí, Paulo. Agora é a prova, se você puder. Eu devia ter ficado caladinho, tá vendo? Não. Eu vou inverter então. Ô, Tadeu, é só assim, objetivamente, seria legal você falar o seguinte, qual os estados que têm majorada alíquota em relação a default, tá? Do ponto de vista, eu vou excluir um pouco simples aqui, vou falar do consumo mesmo, que é o padrão, dia a dia das empresas, adquirir consumo ativo e pagar o default. Então, Minas majorou através desse processo, quer dizer, foi um aumento de tributo, a verdade é essa, em resumo, né? Se aumentou. E aí, qual que além de Minas, qual que é a sua experiência em outros estados que têm usado o mesmo artifício? Que Minas alega que é por causa da FC 87, né? Então, que como o Pedro explicou muito bem, separou ali, absurdo, né? Que é a dupla base. Né? Mas, enfim, vamos lá. Tadeu, no caso, você tem mais estados, só para a gente poder aproveitar e coletar aqui essa informação, que fez majoração? Manuel, de cabeça, eu não sei te dizer qual é o estado, não, mas que tem, viu? Tem. Eu lembro de Goiás. Isso pode levantar. Fazer esse levantamento e trazer numa outra oportunidade, entendeu? Mas a gente tem essa informação aqui. Posso passar. É Bahia, Goiás, Minas, Paraná, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e Tocantins. Primeiro foi Minas, né? E na sequência os demais foram copiando. Minas sempre inovando, né, Juninho, na tecnologia para arrecadação. São, como é que fala? Disruptivos para criar novas formas de arrecadação. Aí os outros estaduais, colou. Então, beleza. Você falou bem, a gente não tem, às vezes, muita força, né? Fica em cima, né? Você falou aí 4 anos discutindo aí, talvez em FIENG, para tentar uma ação. Mas, enfim, eu queria, então, aproveitar, Paulo, se você puder dizer a questão de sucesso, por exemplo, o que vocês têm recomendado aos clientes. Agora eu vou colocar você e o Pedro na faca aqui, né? A faca no peito. Se puderem falar, fique tranquilo, tá bom? Não, bom, eu vou falar, mas o Pedro pode complementar também. Basicamente é aquilo que a gente falou. A probabilidade de autuação existe? Existe. Se você não adotar o que a legislação estadual recomenda, foi o que eu falei. As empresas estão numa situação em que a legislação aplicável e que o fisco tem obrigação de seguir, né, por atividade plenamente vinculada, o fiscal está adstrito à legislação, ele tem que cumprir o que está previsto. E ele vai te autuar se você não cumprir o que a legislação prevê. Ele não discute se é constitucional, se é inconstitucional, se é ilegal. O Conselho de Contribuintes também não faz esse papel. Ele não revisa constitucionalidade, legalidade. Ele basicamente vai auditar e revisar os atos da fiscalização. Depois você vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, né, muitas vezes deveria, né, observar essas questões. A gente tem visto em muitas situações que o tribunal não tem, ou tem se omitido, ou tem dado decisões um pouco heterodoxas, vamos dizer assim. Então, acaba que as empresas ficam com 2 opções. Ou você cumpre, e aí você não tem autuação e você não tem problema com sua CND, ou você entra com um mandado de segurança preventivo e faz depósito em juízo do valor controverso, né, ou apresenta uma garantia para que você possa discutir, e isso já sabendo que vai demorar um longo prazo. Vai se restar decidido no STJ ou no STF, né? Hoje em dia, quase tudo
você só pode ter certeza depois que o STF diz, né? O que o STJ depois fala que não é matéria constitucional e alguém fala, não, é constitucional e vou discutir aqui no STF. Né? Então, a empresa tem que estar ciente. E aí, as empresas fazem esse custo-benefício. Pô, essa discussão vale a pena? O valor envolvido, para mim, é relevante? Então, eu vou comprar essa briga? Então, é complicado. Tá Então, muito Pedro, nessa pode complementar aí. Acho que, objetivamente, aí, acho que você falou bem, o mandado de segurança aí com depósito. Teria uma outra sugestão, não. Acho que buscar o judiciário aí seria a saída, porque essa questão aí do âmbito administrativo não funcionaria, não, a meu ver. Ok, e a última pergunta, Pedro, para mim, assim, é uma dúvida que a gente tem, talvez eu não tenha entendido o seu final aí do Simples, mas você deu até o exemplo em relação à revenda, né, os revendedores e tal. Mas a indústria, por exemplo, né, ela compra de Simples, né, compra muito de Simples. E ainda tem uma dúvida, talvez minha, mas em relação a essa questão do recolher o DIFAL quando adquirido de Simples, já que ele não estaria sujeito, vamos dizer assim, né? Tem um regime próprio. Se a gente deve, quando se adquire de Simples, se você deve, né, recolher o DIFAL ou não, né, de aquisições de Simples. Entendeu a pergunta? O que vocês entendem? Eu vou adiantar aqui, se o Paulo quiser complementar. Eu acho que essa questão do Simples tem duas situações também, né? Uma situação que o optante pelo Simples está vendendo e a outra que ele está comprando. Acho que, assim, se ele estiver comprando, acho que fica mais fácil responder, porque por todos os argumentos que a gente viu, né? O Simples está comprando, ele teria que recolher, além do documento único de arrecadação, ele teria que recolher o ICMS de FAO. Acho que fica mais fácil a argumentação. Agora, quando ele está vendendo, aí não seria exatamente ele que seria o contribuinte, né? Que tem que recolher. Né? Nesse caso aí seria uma empresa que não seria optante pelo Simples. Mas eu acho que a fundamentação pode ser utilizada também nesse caso. A gente... Uma empresa do Simples que está vendendo, se ela vender em operações internas, né, vamos supor, dentro de Minas Gerais, ela não teria que recolher esse mês de FAO. Pois é, exato. Ela está pagando uma alíquota já definida dentro do Estado, né? Você compra dele, acabou. Agora, quando é de fora do Estado, por que você tem que recolher? Né? Você gera uma distorção aí entre essas duas situações, né? Então, entre o que está dentro e o que está fora. Então, eu acho que aí a inconstitucionalidade é geral. Aí eu iria para a tese de que é inconstitucional de FAO para o Simples em qualquer caso. Entendi. Mas é só para a prática mesmo. A gente está aproveitando aqui melhores práticas, né? O sofrimento. Evandro, se você quiser contribuir aí, tiver aí. Vamos lá. A questão do Simples, ô Juninho, isso Minas já está, digamos que, superado. Tem que, na entrada, né? Quando você compra, tem que recolher o diferencial de alíquota. Tá? Isso não tem como fugir. Não tem saída também. Não tem saída. Eu até estava dando uma olhada rapidinho, tentando achar aqui, mas depois posso até te mandar algo a respeito que já tem algo descrito disso aí, né? E a questão do DIFAL, pessoal, também não tem como fugir. Eu vou na linha com o que o Paulo falou. O nosso foco aqui é a questão da trava da CND, né? Então, quando a gente fala, olha, eu não vou fazer, eu vou ter uma autuação, algo em vista aí que vai me travar a CND e me traz prejuízos maiores, né? Então, esse do DIFAL é só um exemplo, né? Essa base dupla aí, eu não lembro a data certinha, mas quando virou, não sei se 15 ou 17, que até tem essas telas que o Pedro demonstrou aí, foi um caos, né, para o sistema. A própria SAP, e isso era só Minas, a SAP mesmo não fazia, a gente fazia na mão aqui depois um cálculo para fazer esses ajustes de DIFAL no sistema, né, então, de fato, as empresas de sistema ficam perdidas, né, quanto às adequações disso. Então, acatamos nesse sentido de sofrer uma possível autuação. É um exemplo aí do DIFAL.
O complicador também é assim, embora o nosso volume, a gente não tenha um volume significativo nas saídas, né, para pagar isso aí para um estado de destino, a gente tem eventualmente algumas vendas de ativo, algumas situações assim, que implica também isso pessoa física, né, porque é via leilão, e a gente tem que recolher esse DIFAL para o destino. Aí você começa a esbarrar também nas situações do destino. Santa Catarina já não exige para quando é ativo. Recentemente nós tivemos uma Mato Grosso que ele entende que aplica uma base reduzida para pagar esse imposto. Então você começa a ter esse nuance, né? Para a gente não falar do FCP, né? Que é uma outra situação que os estados acabam usurpando desse valor aí para outros fins, né? Então é uma situação tempo que era só para pobreza, né, Ivan? Que era só para pobreza, isso aí, né? É igual a CPMF na saúde, é o FCP. FCP também é outra coisa, viu? Nossa Senhora. E vem coisas mais grotescas. Em 2017 a gente teve lá uma vedação, um decreto lá, acho que de 16, e aí a Sutri soltou uma instrução, a 01/2017, que também quebrou a classificação de material intermediário, né? Que fala, você não pode tomar crédito ICMS nos materiais tais e tais. E já veio uma outra polêmica também que a gente meio que desceu goela abaixo, né? Mas no mesmo sentido. A gente tem hoje materiais que para o ICMS ele é tratado como uso e consumo, mas para a IPI ele está dentro da classificação de intermediário. Então são absurdos do que vem acontecendo, mas, de novo, o foco tem sido aí na trava da CND, né? E o que a gente tem buscado é o apoio nas classes, né? Que seria mais representativo para falar em nome de todo mundo, sabe? Para ver o que a gente consegue evoluir, né? Mas, de fato, o cenário é bem nebuloso, né, pessoal? Estamos na mesma linha, viu, Evandro? Mesma linha, Obrigado, queridos. Um abraço.